Nesse vídeo, como combinado, nós vamos continuar falando da pesquisa que foi desenvolvida pelos pesquisadores sociais. Pessoas em situação de rua que foram preparadas, passaram por um processo de formação para a escuta, de formação para o registro, de formação para análise de dados em pesquisa, e que escutaram tanto as pessoas que vivem em situação de rua, quanto profissionais que atendem, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua. Aqui na nossa apresentação, nós temos o roteiro de perguntas norteadoras. Lembrando que são perguntas norteadoras porque não é um roteiro fechado, não precisa ser feito nessa sequência, não precisam ser feitas só essas perguntas, nem se concentrar exatamente no conteúdo das perguntas. É uma forma de, juntos, em grupo, eles formularam o que seria interessante saber. Mais uma vez, essa pesquisa é um exemplo da atuação de psicologia institucional, porque a gente quer saber sobre as relações e quer saber como as pessoas que vivem essas relações representam, que significados são atribuídos, como que é para elas. Então, vou ler aqui as perguntas. Dados gerais: nome, idade, origem, tempo de rua, escolaridade. 2. O que você acha da rua? 3. Qual motivo trouxe a situação de rua? 4. Você vive de que na rua? Como sobrevive? 5. Já utilizou algum serviço ou equipamento para a população de rua? Quais sugestões e críticas você faria? 6. Quais são os seus lugares de referência? 7. Em que você acredita? 8. Como você faz para se divertir? 9. O que te atrai na vida na rua? 10. Quais são as regras da rua? Como você lida com elas? 11. Qual o relacionamento com a sua família? 12. Como você tem acesso à informação e como se comunica? 13. Como era a sua vida antes da rua? 14. Quais são seus sonhos daqui para frente? 15. Você gostaria de falar mais alguma coisa? E a ideia dessas perguntas é abrir espaço para que as pessoas falem do que elas desejam, para que as pessoas tragam seus conteúdos, os temas que importam para elas, da perspectiva delas, Aqui ficou bem pequenininho, mas é porque estão todos os grupos que foram formados, os grupos temáticos para análise e os subgrupos, Eu consigo ler daqui os grupos temáticos, que são saúde, Estado, rede, equipamentos, perfil, exclusão e portas de saída, Quais foram os temas que foram emergindo. Aqui é um exemplo, um perfil da subprefeitura da Sé, o território Sé. Então, o que as pessoas mais falaram nas entrevistas? Das ações da Guarda Municipal retirando pertences, é uma queixa, Como que eu faço para guardar meus pertences? Como que eu faço para os meus pertences não serem retirados de mim? Lavagem das ruas intensivamente também, para que as pessoas não fiquem nas ruas, para que é uma forma de expulsá-las. Cordões de isolamento entre ruas. Então, foram queixas do quanto existe uma exclusão operando ali, e elas se sentem expulsas de formas diretas e indiretas. Dependência do álcool, dificuldade de locação de imóvel para serviços, dificuldade das mulheres na rua, aqui deu uma entortadinha na imagem, mas é sobre as mulheres na rua, e o perfil do local. Aqui um outro território, que é Santana Tucuruvi. O aumento das mulheres na rua foi, mais uma vez, uma questão que foi notada. Os motivos: a violência doméstica, drogas e saída do sistema prisional. Falta de equipamentos de acolhida para mulheres, A maior parte dos serviços para acolhida são para homens. Encaminhamento para outras regiões, desafio do trabalho intersetorial, preconceito, dificuldade de acesso à saúde básica, poucos médicos nos hospitais públicos regionais, Fórum Regional Intersetorial de Drogas e Direitos Humanos, e aí foram falando de várias questões dos serviços, A retirada dos pertences também está aí, uma preocupação.
Então, a partir do que foi acontecendo? Foram formando grupos para discutir os dados de cada um dos territórios, e aí eram registrados, e depois mais grupos para ir organizando, elaborando, e o processo levou à elaboração de propostas. Que propostas que foram elaboradas? Flexibilização do horário dos albergues, né? Porque tem horário para entrar, horário para sair, horário para acordar, horário para dormir. Então, uma flexibilização dos horários, principalmente para quem trabalha, para que as pessoas não precisem optar ou pela alimentação ou pelo trabalho. Um bagageiro seguro para que as pessoas tenham onde guardar seus pertences, como a gente viu a queixa de que a guarda municipal retira os pertences, foi uma queixa frequente. Aumento do número de creches públicas para que as mães que criam as crianças sozinhas possam trabalhar e sustentar suas famílias, porque muitas ficam com as crianças na rua, né? Não conseguem, como não tem esse espaço de cuidado, elas não têm como contar com ajuda para cuidar, ficam com as crianças em situação de rua. Priorização de boa acolhida, incentivando a criação de vínculos e diminuindo o preconceito contra a população LGBT, sobretudo travestis. Então, as travestis em situação de rua foram priorizadas, vendo como elas sofrem preconceito, discriminação, violência. Criação de banheiro da diversidade, né? Porque quando as pessoas em situação de rua vão usar o banheiro para tomar banho, o banheiro, de uma forma geral, é dividido em homens ou mulheres, e as travestis muitas vezes são discriminadas, excluídas, agredidas no espaço do banheiro. Ampliação do acompanhamento psicológico à população de rua, para que as pessoas trabalhem a ruptura, o trauma ou a causa que as levou a optarem pela vida nas ruas e sua forma particular de subjetividade nessa condição, respeitando e elaborando seus projetos pessoais. É incrível o quanto a gente aprende, né, num projeto que parte das relações vividas, né? Não são concepções pressupostas, não são pessoas que estudam a parte teórica, propondo sem ouvir quem vive o que está vivendo. Então, foram pessoas em situação de rua preparadas para escutar pessoas em situação de rua e trazendo várias informações para quem trabalha, para quem propõe políticas públicas, né? A chamada queda, né, muitos deles dão esse nome de queda para quando passam a viver na rua, quando decidem viver na rua. Os principais motivos que foram indicados: o rompimento familiar, as drogas, o desemprego, o estudo, a qualificação, alguma deficiência, doença e a pobreza. Do rompimento familiar, várias questões foram trazidas nas entrevistas, né? Morte ou adoecimento do cônjuge ou familiar, né? Então, a partir de uma morte, vem essa ruptura e a pessoa vai morar na rua. Conflito com o cônjuge familiar, alguma forma de expulsão, a indiferença familiar, separação conjugal, agressões física e psicológica, lembrança, depressão, né, de estar vivendo com a família, lembrar disso como um período muito difícil, alcoolismo, quis fugir da família, renegou, vergonha, relação defensiva com datas festivas, né, não quer estar com as pessoas, memórias de ruptura marcando o presente, também tem uma questão da família idealizada, há pessoas que têm contato, pessoas que não têm contato, né? Então a gente vê o quanto as histórias de vida foram contadas e agrupadas nessas categorias. Nessas categorias também foi observado as formas de ancoragem. Lembram que essa é a primeira pergunta quando a gente falou da abordagem inicial? O que liga essas pessoas à vida, né? O que para elas é importante? Muitas falaram do território como algo que importa, como algo que lá tem vínculos que são importantes, lá tem atividades que são importantes, tem um sentido vital para elas o território, a igreja, o atendimento, que é um momento de transição, poder ter autonomia, poder ter lazer. Algumas pessoas falaram da gastronomia na rua, das regras de convivência na rua, que a qualidade de vida na rua é algo que elas valorizam, a liberdade, aglomerados, solidariedade e saúde. Esses foram os temas trazidos nas entrevistas quando foi investigado sobre as ancoragens. Há os pontos de desancoragem também.
a dependência, a separação entre os dois mundos, quem vive na rua, quem vive fora da rua, o preconceito, o tráfico, não conhecer o outro, as dificuldades da migração, a violência de uma forma geral, a violência policial, o desamparo, o assistencialismo e esse tema que é bastante recorrente, né, do fim do ano. Como é passar o fim do ano em situação de rua, ou então dificuldades com a família em momentos de fim do ano. E aí a gente vê quantos sentidos a rua tem, que a gente só vai conhecer esses sentidos ouvindo quem na rua vive, né? Então, a vida na rua trouxeram muitas questões da vida na rua, né? As regras de convivência, a liberdade, a solidariedade, a amizade, o urubu eu não sei o que é, a permanência longa na rua, o direito a permanecer na rua, se sentir dependente da rua, né? A questão das agressões, do desamparo. Bater a nave é quando uma pessoa ela está se sentindo mal, está se sentindo estranha e desaparece. Né? Ela vai, anda sem rumo, ela se afasta. Né? Tanto que os pesquisadores contam que se eles percebessem que alguém batia a nave, eles buscavam descobrir onde a pessoa está, conversar com a pessoa, trazer a pessoa de volta para a pesquisa, né? Os direitos, a documentação, o futuro. Bom, como eu disse, né, vale a pena ouvir o relato do pesquisador, que é o Jorge Broid, ouvir mais dessas histórias. A ideia da aula mesmo foi apresentar para vocês esse exemplo, que eu considero um exemplo primoroso de atuação em psicologia institucional. O nosso exercício será, a partir do exemplo trabalhado na aula de hoje, da atuação em psicologia institucional com a população de rua, escreva sobre uma proposta que você considera interessante, referente a um campo de atuação possível em psicologia institucional. Então, tendo visto esse exemplo de atuação em psicologia institucional, eu quero que vocês criem que projeto vocês consideram que seria interessante na área de psicologia institucional, tá certo? Quem tiver dúvidas, a gente conversa no Meet, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.